ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite para todos, paz e bem. Nossa comunidade paroquial de Santo Antônio, do bairro Funcionários, quer utilizar bem esse espaço que agora esse tempo nos propõe, as mídias sociais. Estamos já apresentando as nossas missas, transmitindo as nossas eucaristias e outros momentos formativos em nossa comunidade de fé. Nos propomos, diante desse tempo que estamos vivendo, fazer um caminho iluminados pela Palavra de Deus. Procurarmos uma vez por semana a fazermos uma leitura orante da Palavra de Deus. Não é um curso de Bíblia, não é um curso de teologia, mas um aprofundamento de nossa fé. Algumas peculiaridades da Palavra de Deus que podem iluminar ainda mais a compreensão. Compreendendo melhor a Palavra de Deus, nós podemos nos apaixonar ainda mais por Jesus e pelo grande mistério de fé. E assim também temos condições para anunciar a boa nova do Evangelho. Pois este novo tempo que já iniciou, como nos diz o cardeal Tolentino, ele já está acontecendo, nos traz novos desafios para a nova evangelização. A missão da igreja é evangelizar. Nós somos a igreja. Nós temos que encontrar novos caminhos para evangelizar. No contexto da Palavra de Deus, nós escolhemos os evangelhos. Queremos aprofundar durante alguns encontros a Palavra de Deus. E procuramos, então, neste contexto, pegar o Evangelho segundo Marcos, na tradução desta Bíblia, então da CNBB. Marcos é o Evangelho mais antigo. Marcos tem 16 capítulos, com acréscimo posterior. Então, é o menor dos Evangelhos e é o Evangelho mais antigo. É o Evangelho querigmático, catequético, escrito, narrado para catequizar a geração dos primeiros cristãos, chegando até hoje a nossa geração com uma boa nova, uma boa notícia. Quem nos ajudará a trilhar esse caminho é o grande presbítero José Bortolini, que tem uma bela reflexão e aprofundamento sobre esse evangelho, biblista, teólogo, autor de vários livros. Ele então nos propõe um caminho no evangelho de Marcos. Marcos não é apóstolo de Jesus, mas era discípulo de Jesus, alguém também muito próximo de Jesus. Ele não é o livro mais antigo do Segundo Testamento. As cartas de Paulo são mais antigas, mas com certeza é o mais antigo dos evangelhos. Portanto, ele nos traz assim na originalidade a mensagem salvífica de Jesus. É o evangelho segundo Marcos, como nós temos os outros, segundo Mateus, segundo Lucas. Por quê? Marcos, ele recolheu, ele organizou, ele dinamizou o que estava sendo contado pelos que conheceram e testemunharam Jesus. Muitos já estavam morrendo. Então, por receio desse testemunho ficar perdido no tempo, Marcos, então, ele faz esta compilação e deixa para nós essa grande herança. O autor, ele nos aponta alguns caminhos para a leitura do Evangelho de Marcos. E uma coisa que nós temos que estar atentos: o que é o Evangelho? A origem significava a gorjeta que se era dada para o portador da notícia. Mais tarde, o portador da boa notícia. Como os correios nós temos hoje. Então, o Evangelho é a boa notícia que se chega. É uma notícia sempre boa que nos traz esperança. Portanto, o Evangelho não deve ser visto como um livro histórico, um livro de contos, mas é um gênero literário, um modo de transmitir uma boa notícia, um modo de transmitir e renovar a nossa fé. Tanto assim que o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, versículo 1, começa assim: começo da boa nova, da boa notícia do Evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus.
grande peculiaridade do Evangelho de Marcos. Ele nos ajuda a colocar os pés em dois trilhos com duas grandes perguntas. Quem é Jesus? E quem é o discípulo que Jesus procura? Quem é o discípulo que Jesus procura? Quem é Jesus? E ele nos ajuda numa pedagogia bonita, o Bortolini. O Evangelho de Marcos é comparado a uma montanha, que você sobe de um lado e desce do outro. A subida vai do capítulo 1 até o capítulo 8, no versículo 26. E uma das respostas que traz que Jesus é o Messias dentro desses 8 capítulos. A outra metade, que vai do versículo 27 do capítulo 8 até o 16, então ele nos traz Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. O capítulo 16, o versículo 8. Assim, ele nos faz trilhar esse caminho que é sempre novo. Jesus, no Evangelho de Marcos, encerra o seu momento diante dos seus discípulos na Galileia. Foi na Galileia que tudo começou, e na Galileia tudo chegou à sua culminância. Jesus volta para a casa do Pai e envia os seus discípulos em missão. Acreditar em Jesus é a grande força que o Evangelho de Marcos nos traz. Para seguir Jesus, nós temos que acreditar em Jesus. E acreditar em Jesus é realizar tudo o que Jesus realizou. Que esta leitura orante, que este momento de aprofundamento da Palavra de Deus, nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Nos ilumine sempre mais a trilharmos os novos caminhos da evangelização. Marcos também ajudou a Paulo, Pedro, Barnabé, que era seu parente, a fazer muitas missões. Ajudou também a traduzir a primeira carta de Pedro. Que, pelo testemunho de Marcos e pela força da palavra que ele nos deixou, nós também possamos hoje viver a nossa missão e contribuir para que as novas gerações não percam o caminho do seguimento de Jesus, ouvindo sempre o Evangelho como uma boa nova, uma boa notícia que nos ilumina, que nos fortalece e que nos traz a paz. Que assim seja. Bom momento orante para todos nós. Proclamação do Evangelho segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que a gente leu é do Evangelho de Marcos. E Marcos foi o primeiro a escrever, os textos de Evangelho. Inclusive disse que ele inaugurou essa forma de literatura, Evangelho, que quer dizer boa nova. Foi o primeiro a ser escrito. Marcos escreveu o Evangelho ali por volta dos anos 70. Ainda não tem muita certeza se em Roma, mas é sabido que Marcos conheceu Jesus e conheceu os primeiros movimentos dos apóstolos Pedro e Paulo. E a ideia dele ao escrever o Evangelho era mesmo anunciar a boa nova. Por isso que logo no início ele fala do início do Evangelho. Na verdade, não é que ele está querendo dizer que ele é o começo do texto, Ele quer dizer que é como que se começou esse anúncio da boa nova. E aí ele começa o anúncio por João Batista, que foi o profeta que anunciou Jesus, Depois a gente sabe que depois o João Batista faz o batismo de Jesus e reforçado essa forma de comunidade, de pensamento, mas o foco do Marcos aqui é dizer dessa
desse anúncio, né, de como o João veio para anunciar Jesus, veio antes para falar sobre Jesus, o que nos remete aos nossos dias atuais, né? Para a gente pensar um pouco se a gente está fazendo esse anúncio da Boa Nova, se a gente está sendo voz que proclama no deserto, né? No deserto das mazelas, no deserto dos problemas sociais, das desigualdades, das doenças, né? A gente, como cristão batizado, a nossa responsabilidade é profetizar essa boa nova, que é o que dá, o que eu penso, né? Que dá o início do texto de São Marcos. Cântico de Colossenses. Com este hino, usado nas celebrações do batismo das primeiras comunidades, sintamo-nos parte da nova criação e da nova humanidade, renovada em Jesus Cristo. Ao Pai agradecemos, pois o Senhor nos conduz à posse da herança dos consagrados na luz. Ao arrancar-nos das trevas, nos transportou ao reinado do Filho amado e querido, que nos perdoa os pecados, cópia do Deus invisível, da criação o primeiro, e quanto existe no mundo, por meio dele foi feito. Ao Pai agradecemos, pois o Senhor nos conduz à posse da herança dos consagrados na luz. Por meio dele foi feito o que há no céu e na terra, o que se vê e o que não, e os tronos de quem governa. Tudo foi feito por ele, antes de tudo ele existe. Tudo foi feito para ele, e nele tudo subsiste. Ao Pai agradecemos, pois o Senhor nos conduz à posse da herança dos consagrados na luz. Da igreja Cristo é a cabeça, dos mortos quem principia, o que renasce primeiro e em tudo tem primazia. Pois Deus em sua riqueza no Cristo quis habitar. Por ele Deus e o mundo vão se reconciliar. O céu e a terra se encontram na paz de Cristo Jesus, paz que se faz por seu sangue, o sangue da sua cruz. Ao Pai agradecemos, pois o Senhor nos conduz à posse da herança dos consagrados na luz. Oremos. Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal. Dai-nos, por suas preces e a seu exemplo, anunciar também que o Cristo vive e contemplá-lo na glória de seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus,
cantemos nossa certeza de recebermos dele cada dia sua paz e salvação. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já contemplam da salvação o resplendor. Segundo a tua palavra vi a tua salvação. Manda em paz teu servidor no fulgor do teu clarão. Para todos os povos preparaste a salvação que resplendeu, a luz que ilumina as nações todas, a glória desse povo teu. Glória ao Pai, glória ao menino, Deus que veio, Deus que vem. Glória seja ao divino que nos guarde sempre. Amém.